11 horas 30 minutos, Patrulha RB aqui na sua RB 790. Nosso tema agora é matrículas e mensalidades escolares. Com produção de Carlos Augusto, vamos falar com a Kaline Passos, advogada. O ano está começando e junto com ele vêm as primeiras contas para pagar, entre elas a matrícula escolar dos filhos e, consequentemente, depois que ela é efetivada, os pais já ficam sabendo quanto vão ter que gastar também com as mensalidades escolares. Os valores são reajustados todos os anos, mas por norma do governo federal, as escolas particulares não podem cometer abusos usando índices ou indexadores econômicos que garantam aos donos das escolas mensalidades com valores acima do permitido por lei. Para falar com a gente é a Kaline. Kaline, bom dia. Bom dia. Bom, Kaline, qual é o índice econômico que as escolas particulares podem utilizar para reajustar o valor das mensalidades escolares? Na verdade, não existe uma definição específica desse índice, não. Não existe. Apesar de que existe uma lei, que é a Lei 9.870 de 99, segundo ela, as escolas fazem um reajuste de acordo com a realidade dela, mas não fixa ou determina qual índice que vai ser usado. Certo. Bom, Kaline, os percentuais, em hipótese nenhuma, pode ficar acima da inflação, não é isso? Infelizmente pode, porque esse reajuste vai depender da realidade da escola. A escola que faz o planejamento e que vai colocar o índice e o valor que vai ter no aumento na mensalidade. Bom, como os pais podem ter certeza de que a escola que eles pretendem matricular os filhos estão cobrando o valor justo pela mensalidade? A arma é realmente o diálogo. Ele solicitar a planilha de gastos que a escola tem para ele verificar se esse aumento realmente é necessário que ocorra. Ok. Bom, dentro do valor estabelecido pela mensalidade, pode ser embutida alguma outra taxa que a escola resolva cobrar dos pais ou responsáveis? Não, é expressamente proibido. O uso de material coletivo, como papel higiênico, pincel, folha de papel ofício, as coisas que demandam para administração e limpeza da escola, não pode ser cobrado do pai ou responsável. Ele tem que estar embutido na mensalidade escolar. Bom, saindo da questão da mensalidade, queria falar contigo sobre a matrícula. Neste item, as regras são as mesmas utilizadas para cálculo da mensalidade? São, porque assim, o que muita gente não entende, que para ficar mais claro, na verdade, o que acontece? É um contrato do pai e do responsável com a escola, que ele vai dividir em 12 vezes. Por isso que a gente fica com a sensação que paga a escola toda. A matrícula, na verdade, é a primeira mensalidade desse contrato novo. Então, a matrícula é a primeira prestação que você paga quando você faz o contrato com a escola. Certo. Kaline, o pai que faz a matrícula e paga à vista, paga ali em dinheiro, ele pode exigir ou pedir um desconto? Pode sim. Nada impede que ele faça uma negociação com a escola. Às vezes ele tem mais de um filho, ou tem um histórico de adimplência, tal. Então isso é uma coisa negociada entre o pai e o responsável da escola, pode sim. Bom, e o aluno que já estuda na escola há pelo menos um ano também tem que pagar matrícula obrigatoriamente? Obrigatoriamente, porque como eu falei antes, você renova o contrato e você vai dividir esse contrato em 12 vezes. E a primeira entrada desse contrato é a matrícula. Bom, 11 horas e 34 minutos, quando a matrícula é paga e por algum motivo o pai mudou de ideia em relação a onde o filho vai estudar, ele pode exigir da escola a devolução do dinheiro? É uma questão bem polêmica, na verdade, porque não se existe nada, como eu falei, tem a lei, mas não existe nada muito concreto, é coisa muito vaga. Os tribunais têm entendido durante as brigas que as escolas têm que reter 20% desse valor, que seria como se fosse uma taxa referente às despesas administrativas dela. Certo. Mas, em tese, tem que ser devolvido pelo menos parte do que foi dado como matrícula. Mas não tem nada específico. Os tribunais, quando a pessoa entra na justiça e a escola não resolve devolver, é que entendem que tem que ser dada uma taxa administrativa de 20%. Então, te devolvo 80% e a escola fica com 20%. Mas não tem nada definido em lei, nem garantia nenhuma, não.
Bom, a gente sabe que escolas públicas não podem cobrar mensalidades e nem matrícula, mas elas têm o direito de cobrar alguma taxa para que o aluno estude, não? Não, não. A escola pública é um sistema totalmente diferenciado, né? Porque o governo repassa toda uma verba para o município do estado, então taxa nenhuma pode ser cobrada para garantia de vaga, nada disso, material, nada disso, porque tudo isso é repassado, né, e recebe. Uhum. Bom, no caso das escolas públicas, quando o aluno já estuda na escola, a matrícula dele é feita automaticamente no ano seguinte? Porque como é que funciona? Eu vou falar para você do que eu entendo que é a escola do estado. Sim. Na escola do estado, no mês de dezembro, é aberto um período de 20 dias. Então os alunos eles renovam essa matrícula. Eles recebem um papel, vão levar para casa para o pai o responsável assinarem, dizendo que eles têm interesse de continuar a estudar lá no ano que vem. Aí automaticamente está renovado. Aquele aluno que não assina, ele pede a garantia da vaga dele para o ano seguinte. Bom, o pai que quer matricular o filho numa determinada escola e não encontra vaga, pode acionar a justiça cobrando da instituição o direito da criança ao estudo? Pode, só que o que acontece? O Estado, ele determina uma quantidade de vagas, né? Ele faz um cronograma, mas nada impede de que se o pai, né, solicite, né, apoio da Justiça, do Ministério Público, nada impede, ele pode sim, se ele acha que ele está sendo lesionado, que existem pessoas que estão ocupando lugar que não era, que poderiam estar em outro lugar, ele pode sim acionar a Justiça, nada impede não. Bom, o aluno que por algum motivo perdeu o prazo da matrícula estabelecido pela escola, ele corre o risco também de perder a vaga? Perde. Perde, né? Perde. Aí o que acontece? Se ele perde aquele prazo de renovação de matrícula, ele tem que ir para o período de matrícula normal, uma matrícula nova. Aquela que ele já tinha garantia, já não aquela tem. Vaga não tem mais. Não tem então, mais. Por isso a importância de quem estuda em escola pública ficar atento ao período de renovação e ter na cabeça, eu vou estudar na escola, eu vou mudar de cidade, eu não vou, porque é a garantia que você tem renovando sua matrícula. Seria o caso do pai, o responsável, já chegando ali em novembro, dezembro, já ir procurando para o filho se já mandaram aviso. Exatamente. Olha, e foi bom você falar nesse assunto, porque eu acho importante. Os pais, em todos os sentidos, escola particular, escola pública, eles precisam fazer esse acompanhamento. De estar na escola, de ver, de questionar, de perguntar custos, o que seja, material didático, porque essa é a parte do desempenho do filho. Tudo, tudo isso. Então depende da participação do pai. Porque tem muito pai responsável que manda o filho para a escola e esquece. Aí chega no final do ano, meu filho está perdendo dinheiro, mas por quê? Por quê? Não teve um acompanhamento. Olha, eu comprei tanto livro tanto material didático, não usaram metade. Mas vem falar isso no final do ano, você tem que. Quando você percebe que está chegando e que não está utilizando, você tem que questionar. Eu paguei, eu quero que meu filho use material didático, né? Custa caro. Claro, claro. Bom, algumas escolas particulares cobram a chamada taxa de reserva para garantir a matrícula. Esse valor é descontado aí na primeira mensalidade do ano letivo, e isso é legal? Não. Não, né? Não. É porque, na verdade, existe a política, seria, digamos, né, um tanto quanto amoral, né, antiética. Se o aluno já estuda na casa, de certa forma, na escola particular, ele tem uma preferência, né? Então, como é que eu vou onerar o pai? Porque existe um acordo, um contrato de confiança também, uma relação de boa fé entre as partes. Eu não posso cobrar de você, porque eu tenho que garantir que seu filho vai estudar no ano que vem. Não, eu dou a prioridade. As matrículas abriram, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir rápido. Se eu tenho interesse que meu filho fique naquela escola, que ele tenha garantia da vaga, eu tenho que ir rápido. Mas não é legal você estar cobrando essa taxa de reserva, né? Bom, existem casos também de crianças que vieram de outras instituições e que ainda não têm a transferência da outra escola em mãos. Isso impede que elas, impede aí as crianças de serem matriculadas? De forma alguma. Toda instituição, pública ou particular, ela emite uma declaração dizendo que o aluno concluiu e cursou o ano tal e que se aprovou em tal série. Então a próxima escola recebe aquela declaração por um período até que a transferência fique pronta para outra escola. Aí no caso tem um prazo específico, como é que é? Normalmente as escolas, algumas escolas pedem um prazo de 30 a 60 dias para fazer a transferência. Né? Então aquela declaração normalmente ela tem um prazo de 90 dias, em alguns casos. Bom, o pai é o responsável que tem pendências financeiras na instituição de ensino, ainda do ano anterior, pode ser impedido de matricular o filho? Não? Pode.
E isso está previsto no artigo 5º da lei que a gente começou a falar no começo, que é a Lei 9.870, diz, no artigo 5º diz que o aluno que está inadimplente, ele não pode ser privado de fazer provas, de frequentar a aula, porém, ele não pode renovar a matrícula até que as pendências sejam quitadas. Essa lei pouca gente conhece, né? Pouquíssimas pessoas. Além disso, ela reza mais o que, Carolina? Ela fala um pouquinho, ela é muito superficial, na verdade, porque ela fala sobre essa questão dos índices, que o aumento na escola que só pode ser uma vez no ano, que é no início do ano letivo, que os pais têm que ter pelo menos 45 dias de antecedência, de conhecimento que vai ter esse reajuste escolar, essa questão da inadimplência, são coisas mais superficiais, mas não fala nada com relação dessas coisas mais peculiares, infelizmente. Certo. A questão que me veio aqui é, eu tenho um filho na escola particular, eu atraso a mensalidade. A escola pode deixar ele de fora de alguma matéria, for fazer uma prova e não pode fazer? Não pode. Isso está garantido na lei. Você fica coibido, impedido de renovar a matrícula dele, mas no ano letivo que ele está estudando, ele tem que exercer tem que fazer as provas frequentar a aula, não pode ser exposto ao ridículo, nada disso, e nem ser cobrado. Tem as formas legais de cobrança, ele não pode ser humilhado ou constrangido perante os colegas com referência a cobranças de quitação de mensalidade. Não pagou, não faz a prova. Não pode. Bom, Carlinhos, em questão a módulos ou apostilas utilizados pela escola, pode ser cobrado separadamente das mensalidades e se algum livro não for utilizado no processo pedagógico de aprendizagem do filho, os pais podem requerer da escola o dinheiro que investiu aí de volta? Pedir pode, mas não existe amparo nem garantia sobre isso. Pelo menos não no que eu conheço, no que eu pesquisei. Na verdade, o meu conselho foi o que eu falei para você. Os pais e responsáveis, eles precisam acompanhar. Eu paguei caro no material didático do meu filho, então eu tenho que fazer o acompanhamento. Participo das reuniões, eu vou na escola, não preciso ser chamado para ir na escola do meu filho, eu posso ir a qualquer momento. Então, quando eu começo a perceber que está chegando no meio do ano e o material didático não está sendo usado, eu vou questionar, olha, eu paguei, e aí, quando é que vocês pretendem? Porque normalmente as escolas dão um cronograma, e elas têm um planejamento anual de unidade e tal, então nada impede, você pode muito bem pedir uma cópia disso. Quando é que vai ser utilizado esse material? Em que momento? É realmente indispensável? Mas você pode pedir a restituição, mas a garantia de que isso vai ser restituído, infelizmente, não existe amparo legal com relação a isso específico. E na questão do módulo e da apostila, pode ser cobrado do aluno? Cobrado dele? Sim, porque no caso, nas mensalidades, cobrado aí as apostilas que são passadas para os alunos. Tudo tem que ser incutido numa mensalidade, porque quando a escola faz, ela já tem que ter, no ano, ela já tem uma previsão de gasto. Então, assim como a gente, ela tem que ter esse orçamento anual. Então, tem que vir embutido. A não ser que seja uma casa realmente de excepcionalidade, aí ela vai justificar e tal, mas no mais não. Mais algum esclarecimento, Karine? Eu acho que não, eu acho que é aquilo que eu falei, as pessoas têm que ficar atentas e olha, a melhor opção ainda é a pesquisa. Pesquisar preço, pesquisar a questão de processo pedagógico e tal, porque realmente não existe garantia em relação de tem que ficar abaixo da inflação, não. No caso de papel higiênico... Não, material coletivo não pode, é ilegal, a lei proíbe. Material coletivo não pode. O que você tem que cobrar é a mensalidade, os livros didáticos, o fardamento, não é uma questão da escola, mas cobrar, pedir taxa para papel higiênico, pincel, para esse material que é de uso coletivo, que faz parte da administração da escola, é ilegal. E isso realmente você pode entrar na justiça, fazer uma denúncia no Ministério Público, que a escola está agindo de forma ilegal. Não pode. Carline Passos, advogada, obrigado pela sua presença. Obrigada a você, eu que agradeço. Falamos com a Carline com relação a matrículas e mensalidades escolares. Patrulha RB, Carline Passos, advogada, tá bom? É isso aí, Patrulha RB, 11h45.